Conselhos dos apóstolos. Em um mundo religioso, sem veículo de comunicação e de muito difícil a mobilidade, entre as pessoas, o principal veículo de comunicação era as cartas ou as pessoas como sendo relevantes, ou seja, não era qualquer um que levava uma carta em nome de outra pessoa. Então, precisavam ser pessoas idôneas, pessoas, por isso que ele cita Judas e os outros irmãos que foram responsáveis por isso. Tem uma discussão muito grande, e eu deveria até aprofundar mais essa questão de carne sufocada, mas o primeiro ponto que eu selecionei é coisas sacrificadas a ídolos. O que os discípulos querem comunicar com isso? Tudo que é consagrado cumpre com o seu objetivo e dá legalidade a quem foi consagrado o alimento, no caso. Acabamos de passar pelo Cosme e Damião. Todas as crianças que fizeram uso desses alimentos consagrados a esses deuses, supostamente, eles nada mais nada menos do que deram legalidade a essas entidades de agirem em suas vidas, porque isso já vem desde a época dos apóstolos, e é por isso que ele está falando, para que nós possamos nos abster dessas coisas. Antigamente, ainda havia uma maior dedicação de outros tipos de alimentos normais. Se a gente trouxer para o nosso dia e forçar um pouco a barra além do Cosme e Damião, a gente vai ver que existe supermercados, redes de supermercados, que são totalmente consagradas, não apenas pelo seu símbolo, como é o caso do Guanabara, que tem um triângulo ali simbolizando a maçonaria e tal, mas cada loja que é aberta, ela é colocada ali a questão da espiritualidade, ou seja, consagrando aquela loja. Da mesma forma, a Rede Globo e outras indústrias que, antes de mais nada, consagram ali os seus feitos, os seus projetos e tal. Então, Paulo, os apóstolos vão dizer assim, se você quer ser igreja, você quer formar essa igreja de Deus, você precisa sair, se abster, você precisa se afastar dessas coisas. Então, a gente precisa pensar duas vezes antes de adquirir esses tipos de produto, porque a única forma da gente se santificar é nos afastarmos ou evitarmos esse tipo de então eu não vou poder comprar nada no Guanabara, é isso que a Bíblia está falando. Então eu não vou poder assistir a Rede Globo, é isso que a Bíblia está falando. Então não posso comer doce de São Carlos, é isso que a Bíblia está falando. Agora, a partir do momento que eu abro, por exemplo, a porta para fazer isso, para assistir a rede de televisão, para comprar o alimento no supermercado, eu estou assumindo aí uma responsabilidade uma responsabilidade espiritual de combater, ou de consequências, Então, isso vale quando? Isso vale quando a gente sabe que aquilo é uma oferenda. Então, não adianta a pessoa chegar, vou pegar ela é crente, vou dar para ela um alimento que eu consagrei. Isso não vai funcionar na sua vida. Agora, a partir do momento que você sabe, poxa, esse açougue, ou esse mercado, ou essa indústria, eu até comentei com a Monique um dia, que o pessoal estava demonizando um candidato, e tal. Mas aí, todo mundo assiste a Globo, todo mundo compra no supermercado. Na última Páscoa, uma igreja inclusive comprou utensílios para a ceia do Senhor em uma casa de macumba. Então, sabe, assim, é uma coisa meio estranha, A pessoa fala que o outro não pode beber, não pode fumar, não pode fazer isso, só que ela mesma fazem coisas, os próprios religiosos fazem coisas piores do que isso, abominações
na casa do Senhor. Então a gente precisa de discernimento para entender isso. Os ídolos, eles representam espíritos maus. Então não tem outra forma de se dizer isso. Quem são os espíritos? Ou quem governa? Ou quem ganha com isso? A gente precisa aprofundar mais isso e entender quais prejuízos ou quais vantagens, se é que tem, a gente saber dessas coisas e fazer o que a Bíblia manda. Depois ele vem e fala sangue e carne sufocada. Galinha a molho pardo, aquele buchada de bode, sarapatel e talvez alguns outros embutidos, como a salsicha, né? Esses alimentos que junta tudo e... Não, galinha não. Nugget, então, essas comidinhas assim. Mas a gente também viu um pouco antes, quando Pedro tem a visão, e aí Deus mostra para ele todo tipo de alimento e fala assim, não existe alimento impuro, né? Talvez venha daí a oração pelo alimento, a oração para o jantar, para o almoço, que é quando a gente tenta, né, de alguma forma purificar aquilo que a gente vai consumir. Isso seria, vamos dizer assim, uma questão mais de leis, de costumes, de própria de cunho social e não religioso. Os judeus sim, eles praticam uma série de outras, ainda não comem carne de porco e etc, etc. Então esse segundo ponto, carne e sangue sufocado, a gente precisa ter uma leitura muito clara, principalmente espiritualmente, para a gente não falar assim, a igreja não pode comer salsicha, não pode comer isso ou aquilo, porque algum tempo atrás, nos primeiros versículos que a gente estudou, Deus fala para ele, quem é você para dizer que é impuro algo que eu criei ou que eu estou disponibilizando para você se alimentar? Até por conta também da necessidade, algumas pessoas, basta você oferecer que ela não vai nem querer saber e vai consumir aquele alimento, principalmente pessoas de ruas. Isso a gente já viu lá em Atos 10, né? Quem quiser reler lá o versículo. E por último, a abstência da prostituição. Hoje podemos dividir em física, psicológica e espiritual. A prostituição ela é algo muito delicado para a gente pensar única e exclusivamente na questão da sexualidade ou do sexo. Hoje as pessoas se prostituem de diversas outras formas. Por exemplo, a pornografia é um tipo de incentivo à prostituição, mas psicológico. A pessoa não tem contato com a outra, mas espiritualmente, psicologicamente, ela sofre influências e isso traz muitas outras consequências para a vida do ser humano. A questão física, é claro, todo mundo sabe, né, quem são as prostitutas, e a Bíblia vai citar algumas que também se tornaram, inclusive, referencial para o povo de Deus, caso lá de Raabe, né, que acolheu os espias e tal. Então, mas o ponto maior da prostituição que eu queria pensar é a prostituição espiritual. É quando eu, sendo puro, sendo igreja de Deus, me deixo corromper até por costumes doutrinários. Sabe, tem algumas doutrinas que se você perguntar assim, mas por quê? Aí a pessoa vai falar, onde que está na Bíblia? E a pessoa vai ficar, não, a gente sempre fez assim. Mas por que tem que ter esse... Não sei. Uma vez a pessoa caiu, né, numa dessas igrejas e levantou depois, e eu perguntei, o que aconteceu? Não sei. Mas você sentiu? Não sei. Mas, então assim, esse tipo de prostituição espiritual é muito grave, porque as pessoas, sem conhecer quem é o divino, elas se deixam levar por crendices mesmo, sabe? Aquele antiga simpatia. Não, tem que pisar com o pé direito. Tem que bater na madeira. E tem muito crente fazendo a mesma coisa, sabe? Não, Jesus, Maria
e José, tipo, entendeu? É Deus, uma imagem e ainda tem um tal do José, que é o outro ser humano também falho. Então, precisamos entender esse tipo de prostituição religiosa que hoje corrompe muita gente. Onde que já se viu que a bênção é mediante a sua situação financeira? Onde já se viu que você vai comprar um pedaço do céu? O nego já comprou, e pior ainda, já venderam o céu. Prostituição também, no sentido de caráter, sabe? Porque nós precisamos ter o caráter de Deus, porque Deus restaura o nosso caráter, mas a nossa fidelidade às Escrituras, a nossa fidelidade social, ela precisa seguir os padrões de Deus. Eu poderia fazer, eu fazia, eu era, mas depois que eu tive um encontro com Deus, depois que eu fui purificado, eu preciso assumir uma postura santa, reta, porque hoje o pessoal envolve essa prostituição numa graça barata, sabe? Jesus morreu na cruz para perdoar todos os meus pecados e me perdoou. Agora não é porque hoje eu estou limpo, Paulo vai falar isso, que aí eu posso de novo, entendeu? Errar e seguir. Não, você precisa ser puro, sabe? Eu tenho a questão da prostituição, assim, eu tenho uma esposa, então eu não posso me envolver com outra pessoa. Eu tenho um Deus, eu tenho um livro de regra e fé, que é a palavra de Deus. Eu não posso me deixar levar, mas todo mundo faz, mas sempre foi feito assim. A gente precisa velar por nossa integridade, ou para que a gente não venha correr o risco de nos prostituirmos espiritualmente. Vale pensar na importância da religiosidade, que, a meu ver, não tem valor nenhum nos nossos dias. Não adianta essas crianças, como a gente viu, a igreja cheia de crianças, elas virem sentar, cantar, dançar e sair sem aprender nada. Não adianta elas saberem o horário do culto e não entender que elas são o que a gente ensinou hoje, igreja. Porque senão, quando elas não tiverem esse físico, amanhã ou depois, como a gente já viu algumas que se mudaram para a comunidade, outras comunidades, como a que foi citada hoje, ela vai esperar que a igreja lá seja a igreja daqui. Não, eu gostava era da igreja lá do pastor Wagner. Precisamos pensar essa religiosidade que hoje impõe aquilo que, como eles estão dizendo, aquilo que nem eles conseguiriam suportar. Eu finalizo isso.